Olá, turma. O tema da nossa aula de hoje será sobre ancilostomose. Bom, a ancilostomose ela tem como agente etiológico o ancilostoma duodenale, o ancilostoma ceylânico e o Necator americanus. Bom, a ancilostomose ela é muito conhecida como amarelão e ela faz referência aos contos do Monteiro Lobato, onde existia o Jacatatu, que o Jacatatu era justamente aquele homem disposto, que tinha um aspecto de pele amarelado, e era justamente devido, ele fazia justamente referência ao Jacatatu, com esses aspectos, devido ao amarelão. Bom, os ancilostomas, eles fazem parte da família da ancilostomida. A ancilostomose é a segunda eumitose mais comum em humanos, depois da ascaridíase. Também é conhecida, como eu falei para vocês, popularmente por amarelão, doença do Jacatatu, mal da terra, anemia dos mineiros, ou então opilação. Das mais de 100 espécies de ancilostomida, apenas 3 são agente etiológico, que é o ancilostoma duodenale, ancilostoma ceylânico e o Necator americanus. E além da ancilostomose propriamente dita, algumas espécies desta família, como o ancilostoma brasiliense, que podem causar larva migrans cutânea. Bom, o ancilostoma duodenale ele é considerado o ancilostoma do velho mundo. Ele é predominante em regiões temperadas e pertence à família da Ancylostomina, cujos representantes possuem dentes na margem da boca, apresentam a cápsula bucal profunda com 2 pares de dentes ventrais na margem interna da boca, enquanto o ancilostoma ceylânico ele pertence também à subfamília Ancylostomina e ele ocorre em hospedeiros humanos, mas tem alguns canídeos e felinos que podem ser hospedeiros definitivos. Ele é encontrado na Índia, no Japão, na Malásia e também no Brasil. Bom, como vocês podem observar, aqui é o aspecto do ancilostoma duodenale, onde ele tem esse formato, ele tem aqui, no formato da sua boca, ele tem esses dentes aqui que servem justamente para poder se fixar na presa. Enquanto o Necator americano, ele pertence a uma outra subfamília, cujas espécies elas possuem lâminas cortantes circundando a margem da boca. E nesse caso aqui, ele não vai apresentar aquele formato de espinho na boca, e ele é conhecido como ancilostoma do Novo Mundo. Ele ocorre em regiões tropicais, onde predominam as altas temperaturas, e ele pode coexistir com o ancilostoma duodenale na mesma região geográfica, porém normalmente uma espécie acaba sobrepondo-se à outra. Aqui, olha só, apresenta as lâminas cortantes, aqui é o aspecto da boca do Necator americanus. Bom, quanto ao ciclo biológico, quer seja o ancilostoma duodenale ou Necator americanus, eles são parasitas com ciclo monoxênico. E eles podem possuir uma fase parasitária e uma fase de vida livre. Nesse caso, as fêmeas, elas, quando fixadas no intestino do hospedeiro, elas têm um potencial de liberar os ovos no ambiente com as fezes. No meio externo, com boa oxigenação, alta umidade e temperatura elevada, se processa a embriogenia, ou seja, o embrião contido nos ovos desse parasita, eles vão se desenvolver e ocorre a formação de uma larva. Essa larva, ela passa por vários estágios, em que o primeiro estágio ele é conhecido como L1. E L1 se alimenta da matéria orgânica, tá?
se alimenta de micro-organismos que estão presentes no ambiente. Depois de se alimentar, essa larva ela vai perder a cutícula externa, ou seja, a estrutura que vai proteger, e vai se transformar em L2, que também é de vida livre, que vai se alimentar de matéria orgânica, de micro-organismos, e posteriormente L2, como representado aqui, vai se desenvolver, sofre uma mudança, né, e vai se transformar em L3, como demonstrado aqui, que é justamente a fase 3, que vai ser denominada de larva infectante. Então, a infecção no homem ela só ocorre quando a larva 3, a L3, ela penetra ativamente através da pele e das mucosas ou passivamente por via oral. Quando a infecção ela é ativa, as L3, ao entrarem em contato com o hospedeiro, elas iniciam o processo de penetração. Elas escapam da sua cutícula externa, começam a produzir enzimas semelhantes, que são conhecidas como colagenases, que facilitam a penetração no hospedeiro. A penetração ela dura cerca de 30 minutos. Da pele, as larvas alcançam a circulação sanguínea ou linfática e chegam ao coração, indo pelas artérias pulmonares, em seguida para o pulmão. Quando chega na região dos pulmões e ele vai atingir os alvéolos, as larvas elas migram para os bronquíolos, brônquios, traqueia, faringe e a laringe, quando são ingeridas e alcançam o seu destino final, que é o intestino delgado. E durante a migração pela árvore brônquica, a larva se transforma em L4. Ao chegar ao intestino delgado, após 8 dias de infecção, esta larva se fixa na mucosa com auxílio dos dentes ou das placas cortantes e começa a realizar justamente a hematofagia, ou seja, começa a alimentar-se de sangue. E a transformação de L4 em L5 ocorre mais ou menos dentro de 15 dias. E a diferenciação de L5 em adultos ocorre após 1 mês de infecção. E os adultos exercem a hematofagia, realizam a cópula e começam a postura de ovos. Quanto às vias de transmissão, a infecção por Ancylostoma duodenale ocorre em proporções semelhantes quando o L3 penetra por via oral como transcutânea. Além disso, o necato americano assegura maior efetividade pela via transcutânea. Logo, o Ancylostoma duodenale ele pode infectar tanto por via oral quanto por via transcutânea. Necato americano ele vai assegurar uma maior efetividade quando a via é transcutânea. E quanto ao Ancylostoma silânico, ele é mais efetivo quando as larvas elas penetram por via oral. Quanto à patogenia, quando é provocado pela penetração das larvas na pele, ou seja, pela via transcutânea, ele é caracterizado por uma sensação de picada, causando assim hiperemia, prurido, edema, tá? Que resulta em processo inflamatório, dermatite. As alterações pulmonares elas são pouco comuns, apesar de ocorrer toda aquela migração citada anteriormente. O parasitismo intestinal é o mais característico desta doença, onde o paciente ele vai apresentar dor epigástrica, diminuição de apetite, flatulências, às vezes diarreia sanguinolenta e constipação. A anemia ela é causada pela intensa hematofagia dos adultos e é o principal sintoma da ancilostomose. A fixação dos parasitos no intestino causa processos inflamatórios e pequenas áreas de hemorragia, determinando lesões na mucosa do intestino delgado. Quanto ao diagnóstico, é feito pela anamnese, observando a associação de sintomas cutâneos, pulmonares e intestinais, seguidos ou não de anemia. O diagnóstico ele tem de ser confirmado com o exame de fezes.
O parasitológico também pelo exame de fezes, através do método da coprocultura, e pode-se obter justamente o L3 e fazer-se o diagnóstico genérico e específico. Quanto à epidemiologia, a ancilostomose ela ocorre preferencialmente em crianças com mais de 6 anos, em alguns adolescentes e indivíduos mais velhos, independente do sexo. Nos pacientes, os vermes eles podem sobreviver até 18 anos, produzindo em média diariamente cerca de 22.000 a 9.000 ovos. E na natureza, os ovos dos parasitas eles não se desenvolvem em umidade inferior a 90%. Os raios ultravioletas do sol eles são letais para a embriogenia. E os solos arenosos e ricos em matéria orgânica favorecem o desenvolvimento dos ovos. As L3, elas podem permanecer viáveis por vários meses em condições favoráveis, e no Brasil a ancilostomose mais frequente é a provocada por necto-americanos. Quanto à profilaxia, o controle e tratamento, saneamento básico e educação sanitária, suplementação alimentar com ferro e proteínas, a utilização de antihelmínticos regulares, o uso de calçados, dá destino seguro às fezes humanas. Isso envolve justamente o tratamento do esgoto, e lavar os alimentos que são consumidos crus e beber água filtrada ou fervida. Quanto ao tratamento, atualmente são indicados os antihelmínticos, que é justamente aqueles do grupo do mebendazol, albendazol. Bom, gente, muito obrigada. Essa foi a nossa aula.